Você ainda acha que o carboidrato ele atrapalha no ganho de força e de massa muscular? Que é somente a proteína que é o mais importante quando você está visando isso? Então eu vou mostrar para você nesse vídeo o quão errado você tá? O carboidrato é a nossa fonte primária de energia. Então, nosso cérebro, nossos órgãos, nossos músculos necessitam do carboidrato para a gente ter energia, ok? Quando você faz um treino de força ou um treino de moderado a intenso, você necessita de uma quantidade maior vinda dos carboidratos. E da onde o corpo vai retirar? Óbvio, dos alimentos que você está ingerindo e também do nosso glicogênio, que é o nosso estoque de açúcar, que a gente tem o glicogênio muscular e glicogênio hepático no fígado, tá? Quando a gente vai treinar, o corpo prioriza principalmente esse glicogênio muscular. Então, se você não dá uma quantidade adequada de carboidratos para ele, então, vinda dos alimentos, ou mesmo se o seu estoque de açúcar, esse glicogênio, não está cheio, ele está depletado, vazio ou com uma quantidade muito baixa, o teu corpo precisa utilizar outra fonte de energia, que seja a gordura ou o músculo. Pode ser que ele priorize a gordura? Pode ser, mas deixa eu te dizer uma coisa, a grande maioria das vezes ele vai priorizar quem? A tua proteína. Então, você não quer ganhar força, quer ganhar massa muscular? Então, o que acontece? Ao invés da proteína que você está ingerindo e a proteína que você conquistou nos seus músculos, você ficar mais forte e ter um tônus muscular melhor, ou mesmo uma hipertrofia, acontece o contrário, você degrada essa proteína, tá? E aí o teu ganho de força e o teu ganho de massa muscular vai para a cucuia, né? Então você precisa consumir mais carboidrato para que você deixe a proteína fazer o papel principal dela, que é construir músculo, síntese de massa muscular, tá bom? Quais carboidratos? Existem dois tipos principais, então carboidrato simples, carboidrato complexo. Qual que é a diferença? Carboidrato complexo é aquele onde você vai ter uma concentração maior de fibras, tá? Então você vai ter uma liberação gradual dessa glicemia, da glicose, no teu sangue, tá bom? Então, quais são os carboidratos complexos? Então, todos os integrais, então, pão integral, macarrão integral, arroz integral, aveia, quinoa, sementes. Então, esses, os tubérculos, né? Então, mandioca, mandioquinha, batata doce, inhame, vão ser os carboidratos complexos, onde a gente prioriza o consumo, por exemplo, num pré-treino, que você quer uma liberação gradual dessa glicose para que você tenha energia para o teu treino. Você pode consumir um carboidrato simples? Até pode, mas corre o risco de você, por exemplo, ter um rebote, né, que a gente chama. Então, o corpo absorver muito rápido essa glicose e você não tem energia suficiente para o seu treino. Quais seriam os carboidratos simples? Que são aqueles que sobem a sua insulina, né? E são absorvidos mais rapidamente. São o arroz branco, pão branco, batata, frutas em geral, tá? Principalmente essas frutas mais docinhas, suco de frutas. Então, normalmente a gente prioriza esses carboidratos no pós-treino, porque a gente tem uma necessidade maior desses carbos, principalmente pelo fato de eles estimularem a insulina, que é um hormônio anabólico, né? Então ela estimula a síntese de ganho de massa muscular, porque ela ajuda a repor, né, o estoque de açúcar que foi gasto durante o treino e também ajuda os aminoácidos, né, vindos da proteína a serem transportados para o músculo e ajudar no ganho de massa muscular. Também ajuda, óbvio, na recuperação muscular pós-treino. Então, você lesiona, né, essas fibras musculares e você tem uma necessidade de reposição delas para que você não se machuque, né? E você tenha um ganho maior de massa muscular e adaptação do treino e, óbvio, um ganho de força. Outro ponto muito importante é que se você não consome o carboidrato, você vai entrar em fadiga mais rápido, né? Então você vai se cansar mais rápido e não vai performar do jeito que você gostaria. Então o carboidrato é necessário por isso.
Ah, Jojo, quanto de carboidrato eu devo consumir? Depende, né? Depende do teu objetivo de treino. A gente faz um cálculo mais ou menos por volta de uma média de 4 a 5 gramas por quilo de peso corporal, podendo até ser maior. Eu nunca dou uma quantidade de carbo até muito alta logo de cara, porque você precisa também treinar esse intestino para não correr o risco de, por exemplo, te dar uma diarreia, porque o carboidrato, né, aumenta muito essa absorção de água pelo intestino grosso e pode acarretar uma diarreia. Então, precisa realmente observar a individualidade de cada um, tá? Mas normalmente esse cálculo funciona bem, de 4 a 5 gramas por quilo de peso corporal, quando a gente está visando força e ganho de massa, tá? Ah, Jajó, mas isso não vai me fazer engordar? Um dos maiores erros, né, que as pessoas acham é que o carboidrato vai contribuir para que você engorde, ganhe gordura. Não é bem assim, tá? O que vai te engordar realmente é a quantidade excessiva de calorias que você está ingerindo, independente do tipo de nutriente, né? Então, se é carboidrato, se é proteína ou se é gordura. Por isso que você precisa ter um equilíbrio e ver realmente o quanto é necessário de você consumir esses carboidratos. Se você está numa low carb, numa cetogênica, numa dieta realmente de déficit calórico, esse carboidrato precisa ser controlado e aí normalmente a gente coloca ele perto do treino, então pré ou pós-treino, mas isso precisa ser discutido com o seu nutricionista para ver como você vai fazer. Outro erro comum é você consumir os carboidratos vindo de ultraprocessados, né? Então você vai, consome um pão ensacado, ou você consome um doce, ou você consome uma torta e acha que tá tudo bem, né? Aí você tá colocando mais aditivos para dentro do que qualquer outra coisa, e isso sim pode te prejudicar, tanto para o ganho de força ou um processo de emagrecimento, se for o seu caso, tá bom? Então, eu espero que nesse vídeo vocês tenham entendido a importância do carboidrato, principalmente quando se trata de ganho de força e ganho de massa muscular. Carboidrato não é vilão, ele vai ajudá-los, tá? A melhorar essa força. Eu tô mostrando, né? Esse é o segundo episódio, né? Do Nutri Sem Medo de Ficar Forte, que eu postei lá no meu Instagram, onde eu tô, né? Evoluindo as cargas e para mostrar para vocês que realmente você necessita desse carboidrato, tá bom? Vou dar um exemplo. No meu jantar, ontem eu consumi um yakisoba. A gente fez um yakisoba caseiro, então não foi frito, nada disso. A gente fez um yakisoba caseiro, onde eu tive uma quantidade maior de carboidratos e que eu uni, óbvio, com alguns outros ativos. Então, nos próximos vídeos relacionados à série, né? Eu vou colocando mais informações para vocês, como vocês conseguem otimizar esse ganho de força e massa muscular. Beijo!